Se o seu dia e a sua semana sejam ricamente abençoados. Hoje nós vamos mergulhar em um dos textos mais profundos e discutidos das Escrituras, o capítulo 53 de Isaías. É uma passagem realmente densa, né? Muito. E por isso mesmo, para guiar a nossa conversa, vamos usar os comentários do teólogo John Wayne Martin. A nossa missão aqui é tentar entender a figura central desse capítulo, o chamado servo sofredor. E as duas grandes perguntas são: por que ele foi tão rejeitado e, afinal, qual era o propósito de tanto sofrimento? Exato. E Martin nos dá uma chave de leitura que eu achei fascinante. Ele vê o capítulo todo como uma confissão tardia de Israel. Como se o povo estivesse olhando para trás muito tempo depois e finalmente a ficha caísse. Isso. Como se dissessem, nós não entendemos nada na hora, mas agora a gente vê. E essa confissão já começa com uma pergunta que soa quase como um lamento. Logo no versículo 1. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? É uma abertura muito forte. Basicamente, tínhamos uma mensagem divina, o poder de Deus agindo ali e quase ninguém acreditou. Por que essa desconexão toda? Então, essa é a pergunta que o capítulo inteiro vai responder. E na análise do Martin, a resposta não é uma desculpa para a incredulidade do povo, mas uma explicação. A razão da rejeição estava bem na frente dos olhos de todo mundo. Na aparência dele. Exatamente. Na aparência e na origem do servo. O versículo 2 é brutalmente honesto sobre isso. Diz que ele cresceu como um renovo e como raiz de uma terra seca. Essas imagens são muito fortes. Não é um carvalho majestoso, é um brotinho frágil. Raiz numa terra rachada, sabe? Sim. O Martin destaca que essas metáforas foram escolhidas a dedo para destruir qualquer expectativa de um rei, um conquistador glorioso. O texto continua: não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. É bem direto. E a imagem da raiz de uma terra seca é o ponto central aqui. Ela sugere que ele veio sim da linhagem de Davi, mas de um momento em que essa linhagem já não tinha o esplendor do passado. Era um ambiente espiritualmente árido. Ninguém esperaria que o Salvador viesse de um contexto tão comum. Tão sem brilho, exato. Então, o que o Martin sugere é que o plano divino dependia de uma espécie de disfarce, que o libertador precisava parecer insignificante. É uma ótima forma de colocar. A rejeição foi baseada numa avaliação puramente humana, superficial. E o versículo 3 eleva isso a um nível extremo. A linguagem é pesada. Desprezado, o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores que sabe o que é padecer. E tem aquela frase que sempre me impacta. Era como um de quem os homens escondem o rosto. Nossa, essa é... Não é só indiferença, é uma aversão ativa. A ideia de que a presença dele causava tanto desconforto que as pessoas viravam o rosto. E é aí que o Martin aponta para a ironia mais profunda do universo. Enquanto o mundo olhava para essa figura e desviava o olhar, eles estavam, na verdade, virando as costas para, nas palavras dele, a pessoa mais importante do mundo. Uau! Essa é a tensão que define tudo. A percepção humana via fraqueza, dor, insignificância. A realidade divina via o servo do Senhor executando o plano mais importante da história. Ok, essa imagem da rejeição é devastadora. Mas o capítulo não para aí. Ele faz uma curva bem acentuada. Uma virada de chave, né? Total. Depois de descrever como o servo foi visto, o texto começa a explicar por que ele estava sofrendo. E a resposta é o exato oposto do que todos pensavam. É como se a confissão de Israel mudasse de tom. Eles descrevem como erraram na avaliação, e a partir do versículo 4 é como se dissessem: eis o que não entendemos na época. Certo, perfeitamente. A perspectiva muda de nós o rejeitamos para foi por nossa causa. O versículo 4 é o ponto de virada. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E aí vem a confissão. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Veja como é explícito. Nós achávamos que o sofrimento dele era um castigo de Deus por algum pecado dele. Mas a verdade
A verdade é que ele estava carregando o nosso fardo. O que significa exatamente esse tomar sobre si as enfermidades e dores? É uma metáfora para empatia ou é algo mais literal? Segundo Martin, é muito mais do que empatia. É o coração da teologia do capítulo. A ideia da substituição. As palavras no hebraico original para enfermidades e dores podem sim se referir a doenças físicas. Ah, interessante. E o comentário lembra que no seu ministério Jesus curou muitas pessoas, né? Mas o foco principal aqui é a doença da alma, a ferida espiritual do pecado. Ele veio para arrancar a raiz do problema. É como se ele estivesse absorvendo a causa da dor, não só aliviando os efeitos. E o versículo 5 deixa isso ainda mais claro. Parece um extrato bancário dessa transação. É uma boa analogia. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Não tem como ser mais direto. Exato, não há ambiguidade. E o que é fascinante aqui é como o versículo 6 usa uma analogia que todo mundo entenderia. A das ovelhas. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. O Martin comenta que ovelhas são animais que seguem umas às outras, mesmo que seja em direção a um penhasco. Elas se perdem fácil. É uma descrição um tanto humilhante, mas precisa. Sem dúvida. Mas a parte crucial é o final do versículo. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. A palavra-chave aqui é fez cair. Não foi um acidente. De jeito nenhum. Não foi o destino, não foi só a maldade humana. Segundo a análise do Martin, foi um ato soberano e deliberado de Deus. Foi uma transação divina. Essa ideia de um ato deliberado muda tudo e me leva a pensar na atitude do próprio servo. O versículo 7 diz que ele não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro. Exato. Eu sempre achei esse silêncio um pouco estranho. Normalmente o herói se defende, faz um grande discurso. Por que aqui o silêncio é uma virtude? O que o Martin diz sobre isso? Essa é uma observação excelente. Porque na nossa cultura, o silêncio pode ser visto como fraqueza, né? Admissão de culpa. Sim. Mas no contexto que o Martin apresenta, o silêncio do servo é a maior prova da sua força e da sua voluntariedade. Não é o silêncio passivo de uma vítima, é o silêncio ativo de quem sabe o que está fazendo. Ele não se defende porque sabe que aquilo precisa acontecer. Exatamente. Ele entende que sua morte não é uma tragédia, mas o cumprimento de um propósito. É um silêncio cheio de poder. Então o silêncio dele é uma declaração de consentimento ao plano. Isso nos leva aos detalhes. O versículo 8 fala de um julgamento injusto e sua morte. E o 9 traz um detalhe que parece impossível de tão específico. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte. Como isso é interpretado? Esse versículo é um dos pontos que o Martin destaca como evidência da precisão da profecia. O plano óbvio dos executores seria jogá-lo numa vala comum com os outros criminosos, com os ímpios. Certo. Contudo, aconteceu uma reviravolta. Um homem rico, José de Arimateia, interveio e ofereceu seu próprio túmulo. Assim, a profecia se cumpriu ao pé da letra. É impressionante a precisão. Muito. Mas espera um pouco, porque logo depois vem a frase que, para mim, é a mais difícil de todo o capítulo. Versículo 10. Todavia o Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Essa frase é genuinamente chocante. Agradou ao Senhor esmagá-lo. Como o Martin concilia a ideia de um Deus bom com uma frase que soa tão brutal? Você tem razão. Essa é a montanha teológica do capítulo. E a análise do Martin nos adverte. Não interprete isso como sadismo divino. A palavra agradou aqui não significa que Deus teve prazer no sofrimento em si, mas que o resultado desse sofrimento estava de acordo com a sua vontade e o seu plano de redenção. Era o meio necessário para um fim glorioso. Isso. Era o único meio. O texto explica o porquê. A vida do servo foi uma oferta pelo pecado. A morte dele é descrita como uma oferta pela culpa. Pense nisso como o pagamento final de uma dívida, quitando a conta com a justiça divina de uma vez por todas. Então, o prazer de Deus não estava na dor, mas no fato de que aquela dor estava resolvendo o maior problema da humanidade. Perfeitamente.
E a prova de que a morte não foi uma derrota é o que vem logo em seguida, na mesma frase. Depois de dizer que Deus o fez sofrer, o texto promete: ele verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. Como assim? Como alguém que foi esmagado e morto pode ver descendentes e ter os dias prolongados? Exato. O comentário de Martin é enfático. Esta é uma das referências mais claras à ressurreição em todo o Antigo Testamento. A morte não teria a palavra final. Então, o que tudo isso significa no final das contas? O capítulo nos levou por um caminho de rejeição, sofrimento, morte, mas a história não acaba no túmulo. Como essa narrativa se resolve? A partir do versículo 11, o tom parece mudar para a vitória. Muda para um de triunfo absoluto. O versículo 11 diz que o servo, depois de todo o sofrimento, verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Satisfeito? Essa palavra é crucial. Martin explica que ela carrega a ideia de um trabalho completo, bem-sucedido, que atingiu seu objetivo perfeitamente. Não ficou nada por fazer. A dívida foi paga integralmente. E o que seria esse fruto que ele vê? O próprio texto explica: o meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Justificará a muitos. O fruto é a justificação de pessoas. Justificar é um termo de tribunal. Imagine alguém culpado, e o juiz bate o martelo e o declara inocente, não porque a pessoa seja, mas porque outra pagou a pena legal dela. Entendi. O Martin diz que é isso que o servo faz. Ele concede um status legal de justo diante de Deus, algo que seria impossível alcançar por mérito próprio. E o capítulo termina com imagens que são o oposto completo do início, né? O versículo 12 soa como a celebração de um general vitorioso. Totalmente. Diz que Deus lhe dará a sua parte com os grandes e que ele repartirá o despojo com os poderosos, de servo rejeitado a conquistador exaltado. É a inversão total. Se a gente conectar isso ao quadro geral, a visão do Martin é que este capítulo nos dá um retrato completo da obra de Cristo. Aquele que foi desprezado agora é exaltado ao lado dos grandes. Aquele que foi contado com os transgressores agora reparte os despojos da vitória. E a obra dele não para aí? Não para. O finalzinho do versículo diz que ele, pelos transgressores, intercedeu. Isso aponta para um ministério contínuo. Ele não só venceu a batalha, mas agora atua como um intercessor, um advogado, em favor daqueles que creem. Sua morte satisfez a justiça de Deus, abrindo o caminho para a salvação, não só para Israel, mas para o mundo inteiro. É uma jornada impressionante, tudo dentro de 12 versículos. Começamos com uma figura tão comum que as pessoas viravam o rosto. Passamos por um sofrimento que, na verdade, era uma troca deliberada. E terminamos com um rei vitorioso que justifica e intercede. A análise de John Martin realmente nos ajuda a ver essa passagem não como a crônica de uma tragédia, mas como o desdobramento de um plano divino detalhado séculos antes de acontecer. Exatamente. E isso nos leva de volta, de uma forma muito poderosa, à pergunta do início. O capítulo abre com a questão: quem creu? Sim. Depois de explorar a profundidade do sacrifício e a glória do triunfo, essa pergunta inicial parece ressoar de uma maneira ainda mais pessoal, sabe? Diante de tudo o que o servo fez, o preço que ele pagou, a vitória que conquistou, a questão que fica no ar é sobre a resposta de cada um a essa mensagem. Deus abençoe todos os ouvintes.